Graças a Deus que está nos dando a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Quero dizer da minha alegria de poder estar com você. Meu muito obrigado pela sua preciosíssima atenção. Que Deus abençoe você, a sua família. Obrigado pela sua companhia nesses momentos de reflexão. E principalmente eu quero agradecer a Deus pelas suas intercessões ao meu favor. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando de um modo muito especial. Espero poder servir você com mais uma porção da palavra de Deus e juntos nós podermos no final da reflexão de hoje estarmos orando, intercedendo, pedindo a bênção, o cuidado, a proteção, o amparo, o sustento, a direção, a orientação e a manifestação do poder e da presença de Deus ao nosso favor. Nós estamos falando sobre orações da Bíblia e estamos focando em algumas orações que glorificam ao nome do Senhor. Eu gostaria de hoje estar observando a oração feita pelo rei Asa, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Na reflexão anterior, a reflexão de ontem, nós trabalhamos este mesmo capítulo. Porém, a nossa meditação, ela esteve nos versículos de 1 a 7. Extraímos algumas lições acerca do comportamento de Asa, o que ele fez para poder viver e desfrutar de uma década de paz, e como ele foi um homem prudente, um homem equilibrado, um homem que manteve na sua liderança por 35 anos o povo sobre a oração, a rédea da oração e também da bendita palavra do Senhor. Nesta regência, nós podemos afirmar seguramente que Asa teve 35 anos de êxito e de vitória quando ele esteve mantendo a sua vida e a vida dos seus liderados debaixo da oração e da palavra. Hoje nós vamos perceber, a partir do versículo 9, eu quero fazer a leitura até o versículo de número 13, para nós estarmos observando esta oração tão magnífica, esta oração que eu estou observando, que é uma oração diante de uma causa impossível. E eu gostaria de apresentar alguns tópicos que o Espírito de Deus me fez estar anotando, observando. Eu quero compartilhar com você e quero orar com você, fazendo uma intercessão com base nesta oração que Asa fez diante do impossível. Vamos à leitura do texto sagrado? Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo de número 9, diz assim a palavra: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Olha só o versículo 10. Saiu Asa contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Agora, olha o versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, pois em ti confiamos. E no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar.
caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Que palavra maravilhosa, né? Uma palavra muito poderosa. Por si só, ela já nos leva ou nos eleva, nos direciona, nos conduz a uma glorificação e exaltação ao nome do Senhor, o nosso grande Deus. Bom, a reflexão de hoje gira em torno desse tema, orando diante do impossível para que Deus seja glorificado. Bom, nós vimos na mensagem de ontem a primeira coisa que Asa fez, dentro daquilo que o versículo de número 2 nos apresentou. Ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E dentro deste feito benéfico, altruísta, nós encontramos a Bíblia afirmando que ele esteve desfazendo toda a aliança com o mundo. É isso que a Bíblia nos apresentou na reflexão da noite de ontem. E nós podemos também observar que depois de uma faxina, de uma purificação, de uma restauração, depois de uma reforma, podemos assim dizer, Asa, ele construiu cidades de defesa, cidades fortificadas. Então, ele aproveitou o tempo de paz, a década de paz, e a Bíblia diz, a partir do versículo de número 6, que ele construiu muitas cidades fortificadas e foi muito bom ele se preparar, foi muito bom ele se precaver, foi muito bom ele agir com cautela. É o que eu disse ontem, né? O crente precisa ter um depósito, o crente precisa ter uma reserva, o crente precisa estar agindo com muita prudência e precaução, porque a qualquer momento o inimigo pode vir com uma das suas artimanhas, pois o nosso adversário ele é muito ardiloso. Então, o texto sagrado nos informa dos versículos de 1 a 8 que Asa ele esteve se prevenindo, ele preparou um grande exército com 580 mil homens, aonde ele estava com isto manifestando que estava agindo com muito cautela, com muito equilíbrio no seu reinado. O bom e o lindo, o que nos faz tomar este ato como exemplo, é que em tudo isto Asa atribuiu honra e glória ao nome do Senhor. Ele disse: construímos cidades fortificadas, estamos em paz, mas é Deus quem tem nos dado paz. É Deus quem tem nos dado essa segurança e essa tranquilidade, e é Deus quem tem nos guardado, nos preservado. Isso é importante a gente considerar, porque jamais podemos estar fiados na nossa própria força, na nossa capacidade, na nossa sabedoria ou na nossa intelectualidade. Nós precisamos reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, se conquistamos, deixamos de conquistar, na realidade quem tem coordenado e sustentado a nossa vida é o Senhor. Tudo que fazemos é para a glória de Deus e deve ser para a glória de Deus, porque é por causa dele que nos movemos, vivemos e existimos. É Ele quem nos dá o fôlego de vida, é Ele quem nos dá força para trabalhar, é Ele quem nos dá capacidade para estudarmos. Tudo que temos e somos, a realidade ela provém do Senhor. Mas eu quero aproveitar o momento e dizer que Asa foi muito prudente, muito sábio, muito inteligente, usando o tempo de paz para se preparar para qualquer guerra que pudesse ocorrer, e ele nos faz entender aquilo que Tiago disse: fé, ela deve ser acompanhada de obras, porque Tiago 2,14
Tiago faz uma pergunta: onde é que está a tua fé se você não me mostrar através das tuas obras? Tiago 2,17, a Bíblia diz que a fé, se ela não apresentar obras, ela será uma fé morta em si mesma. Por isso que é importante a gente manter a nossa confiança no Senhor, mas o que cabe a nós fazer, o que é a nossa parte para fazer, nós precisamos fazer, ok? Que isto fique claro, né? Então, Asa, ele fez algo muito bom em estar se preparando, porque a gente viu aqui no versículo de número 9 na leitura, e eu quero a partir de então estar refletindo a partir do versículo 9 na oração de Asa, quando de repente o exército egípcio, através da liderança de Zerá, um etíope, né, um africano, ele veio e atacou a Judá, e olha só a quantidade de pessoas, de soldados que Zerá ele tinha no seu exército, era quase o dobro dos soldados que Asa havia preparado no seu comando. Então veja que o exército do inimigo era muito maior. O texto fala de 1 milhão de homens que vieram contra Judá, além de 300 carros de guerra. Veja o versículo 9. E eles, Zerá e o seu exército de 1 milhão de homens saiu contra eles, ou seja, contra Asa e o exército de Judá. Então veja que o texto aqui está falando de uma contrariedade contra o povo de Deus. O texto aqui está falando de uma contrariedade contra um homem de Deus. O texto aqui está falando de uma contrariedade contra um servo de Deus que estava debaixo da orientação do Senhor em oração, bem como também na leitura da palavra de Deus. E ele fez com que o povo estivesse seguindo as suas orientações, também em oração, buscando a Deus, bem como também observando a palavra do Senhor. Eu vejo aqui que o texto sagrado nos ensina que nós temos inimigos que sempre estarão dispostos a saírem contra o povo de Deus. A igreja do Senhor sempre vai ter oposição aqui nesta terra. A igreja, na realidade, sempre teve opositores, está tendo opositores nos dias atuais e sempre estará vivenciando momentos de contrariedade, de oposição. A verdade é, a igreja sempre vive sob ataque. Por quê? A vida cristã, servir a Deus, estar adorando a Jeová, nós precisamos entender que certamente não é viver como se estivesse numa colônia de férias, não é mar de rosas, não. A vida cristã nunca foi e nem será sombra e água fresca, porque nós não estamos num parque de diversões. Nós não somos colocados como alguns pensam, porque tem gente que pensa que o cristão é colocado numa redoma de vidro, né? E um vidro blindado ainda. Não, não é assim que funciona a vida cristã. Na verdade, nós vivemos num território, num campo minado, num ambiente de batalha. Embora Paulo tenha dito em Efésios capítulo 6, capítulo 2 e o versículo 6, Paulo disse que nós estamos hoje, pela graça de Deus, assentados nas regiões celestiais, ou seja, ocupamos um lugar de honra. Ele nos tirou da sepultura espiritual porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, e a Bíblia diz que o Senhor então nos fez estarmos assentados nas regiões celestiais, Efésios 2 e 6. Mas na mesma epístola, Paulo vai dizer no capítulo 6 que nas regiões celestiais
é o lugar onde se trava a maior batalha que existe na terra, porque a Bíblia fala que nós estamos nas regiões celestiais em conflito, e esse conflito não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados, potestades, forças espirituais da maldade. Paulo define o lugar dizendo que é nas regiões celestiais. É importante ainda dizer que nesse campo não há ninguém neutro, não há como você ficar em cima do muro. Ou você é um guerreiro, uma guerreira de Jeová, ou você vai ser vítima do adversário. Então nós precisamos compreender que quando fomos chamados para o Evangelho, automaticamente nós fomos alistados para uma grande batalha, para uma guerra espiritual, e a igreja vive sob ataque. Se você ler Atos capítulo de número 4, capítulo 5 e capítulo 6, você vê que esses 3 capítulos ilustram a igreja sob ataque, vivenciando no capítulo 4 um ataque externo, porque é uma ferrenha perseguição contra a liderança da igreja e posteriormente contra a igreja do modo geral. Aí no capítulo 5 nós vamos ver uma infiltração interna do inimigo, porque o inimigo usa Ananias e Safiras para tentar, agir com mentira, tentar enganar a liderança da igreja. E no capítulo de número 6, o inimigo, vendo que ele não foi feliz, não teve êxito, não teve sucesso contra a igreja, no sentido externo, nem no sentido interno, no capítulo 6 ele vai tentar usar a artimanha da distração, tentando desfocar o trabalho dos homens de Deus que estavam orando, intercedendo pelo povo e ministrando a palavra. E você vai ver que Deus deu sabedoria para Pedro, uma das lideranças da igreja no primeiro século, e a Bíblia diz no verso 4 de Atos 6 que ele decidiu: nós precisamos permanecer no ministério da oração e da palavra, então precisamos escolher, de acordo com o verso 3, eles escolhem homens cheios do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, para estar fazendo serviço diaconal, no sentido de cuidar das mesas, do serviço social da igreja, para que a liderança não estivesse desfocando o objetivo de estar orando e ministrando a palavra de Deus. Então entenda, Deus te alistou para uma grande batalha e você precisa entender: haverá ataques externos, haverá infiltrações internas muitas das vezes, e o diabo vai querer agir com distrações para tirar a gente do foco. E nesses dias que nós estamos vivendo, o mundo cibernético, a situação que nós vivemos, a realidade que nós vivemos, tem muitas coisas que estão nos distraindo, e nós precisamos estar atentos, alertas, apercebidos, para que possamos manter a nossa vida, o nosso chamado dentro do ministério que Deus nos confiou. Eu sei que eu estou falando com um intercessor, com uma intercessora, com alguém que de um modo direto ou indireto Deus está contando com você. Deus conta com você para uma grande obra diante desta batalha. Creia que nós seremos vitoriosos. Então veja, o texto diz que veio Zerá e se levantou contra Asa e contra o povo de Judá. Então você precisa entender que há contrariedades na vida cristã. Sempre vamos ter que, vez ou outra, encararmos o dia que Paulo chama dia da angústia, ou que Davi chama, Davi melhor dizendo, não é Paulo. Quando eu falo de Davi, eu estou falando do Salmo 20, dia da angústia. O Senhor te ouça no dia da angústia.
Quando ainda falo de Davi, eu falo também acerca do dia da adversidade, Salmo 27, verso de número 5. Paulo vai falar do dia mau, né? Dia mau, Efésios capítulo 6, versículo de número 13, Paulo fala que precisamos nos revestir de toda a armadura para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, especialmente no dia mau. Agora preste atenção, tem um texto descrito por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, que eu gostaria de lembrar você, pois o texto sagrado fala nesses versículos que eu vou ler sobre a igreja estando em ataque, ou vivendo sob ataque, melhor dizendo. Olha só os versículos de número 2 e 3, o que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses: e orai para que sejamos livres de homens perversos e mau, pois a fé não é de todos. Agora olha o versículo 3: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Veja que Paulo, ele está falando de dois inimigos que atuam no lado exterior da gente. Veja que Paulo fala de homens e veja que no versículo 3 Paulo vai falar do maligno. Veja que Paulo está falando de homens que são perversos e homens que agem com malignidade, homens que agem com perversidade. Eu acho interessante este texto sagrado porque Paulo está sendo muito direto, Paulo está sendo muito claro, Paulo está sendo muito preciso nesta afirmação. Veja que ele está falando de homens, no sentido de homens perversos ali, são homens dissolutos, são pessoas que estão fora da igreja, são pessoas más, ou seja, pessoas que agem para prejudicar a gente, pessoas degeneradas, pessoas que são doentes da mente, doentes que agem com maldade, pessoas cruéis, esta é a verdade, pessoas que têm o prazer de ver a gente penando, e ver a gente com danos, pessoas que têm prazer de agir com lascívia, pessoas malignas, pessoas ímpias. Essa é a ideia da Escritura, trazer esta afirmativa de homens maus. Agora veja que Paulo está falando aqui de pessoas que perseguem a mensagem, a pregação que a igreja desenvolve, e também pessoas que perseguem os pregadores, pessoas que perseguem lideranças eclesiásticas, lideranças espirituais, pessoas que de algum modo querem prejudicar a obra de Deus, pessoas que são usadas pelo maligno para prejudicar o trabalho do Senhor. Agora veja aqui no versículo 3, Paulo vai falar do maior patrono dos oponentes de Deus. Paulo vai falar do diabo, Paulo vai falar do maligno. Veja que Satanás na Bíblia, ele é o maior inimigo de Deus, inimigo da igreja, nosso inimigo. Veja que ele é chamado na Bíblia por diversas nomenclaturas. Por exemplo, ele é chamado de Satanás, porque a palavra Satanás quer dizer opositor. Então ele se opõe contra Deus, ele se opõe contra a igreja, ele se opõe contra o trabalho que a igreja faz. Ele é chamado na Bíblia, o nosso adversário, de diabo, ou seja, ele é o caluniador, ele é o acusador. Por que aqui Paulo está se referindo ao nosso adversário como maligno? Porque Paulo está dizendo, tudo que é mal, todas as ações más, maléficas, são obras desse nosso adversário, ou seja, todas as obras do diabo são más.
Mas nas Escrituras, Satanás também ele é chamado e considerado como a antiga serpente. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, Paulo fala da necessidade de nós sermos prudentes, cautelosos, porque Paulo vai lembrar que foi a serpente que usou de astúcia, de engano, para estar enganando Eva e conduzir posteriormente toda a raça humana ao declínio espiritual. Então, veja que Paulo, quando fala que o diabo é considerado como a antiga serpente, Paulo está nos fazendo lembrar que, como serpente, o inimigo é traiçoeiro, ele é venenoso, ele é hábil para estar agindo de maneira astuciosa, escondendo as coisas. Veja que nós precisamos ter essa cautela e este cuidado. Por falar em serpente, eu lembrei-me de um estudo bíblico que fiz outro dia e passei alguns meses meditando na congregação do Bairro Alto, e lembro que falei sobre o veneno da serpente, ou seja, quando nós nos deparamos com cobras peçonhentas, muitas delas têm venenos que agem em 3 categorias, segundo alguns estudiosos. Por exemplo, eu descobri que há serpentes que o seu veneno atua de maneira neurotóxica, ou seja, ela afeta diretamente os nervos das pessoas. Aí tem aquelas cujo veneno também afetam de maneira hemotóxica, ou seja, afeta diretamente o sangue de uma pessoa que por ela foi picada. E existe o veneno também peçonhento de uma cobra que pode estar afetando de maneira cardiotóxica, ou seja, afeta diretamente o coração. Então, de maneira neurotóxica, afeta os nervos, de maneira hemotóxica, afeta o sangue, e de maneira cardiotóxica, afeta o coração. Você sabia que no mundo espiritual o diabo também quer afetar os nossos nervos, quer também afetar o nosso sangue, quer afetar o nosso coração? E quando nós somos envenenados pela serpente, pelo diabo, nós corremos um risco de termos os nossos nervos, espiritualmente falando, atrofiados. A gente perde o ânimo, a gente perde a coragem. O diabo é especialista em lançar desânimo na vida da igreja ou de membros da igreja, do povo de Deus. Ele quer evitar também o trabalho do sangue de Jesus, a eficácia do sangue do Cordeiro na vida do crente, porque ele sabe que o sangue de Jesus na nossa vida é sinônimo de vitória. O sangue de Jesus na nossa vida é sinônimo de perdão. O sangue de Jesus na nossa vida é sinônimo de redenção. Mas Satanás luta para nos envenenar com seus venenos perversos e maléficos, para que o sangue de Jesus não trabalhe ao nosso favor. E ele também quer afetar o nosso coração, impedindo-nos que sejamos verdadeiros adoradores, impedindo-nos de trabalhar em prol do reino e da obra de Deus. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer para você que através desta palavra nós vamos ter uma direção de Deus, e não precisa ficar com medo, não precisa ficar assustado nem assustada com aquilo que eu estou falando acerca do inimigo. Estou apenas te alertando que muitas das vezes o que vem contra nós, é uma ação do diabo como um dragão, porque você sabe que em Apocalipse 12 o diabo é considerado como dragão. Por que ele é considerado como um dragão? Porque o dragão, ele traz apavoramento, O dragão é aquele que aterroriza as pessoas, é aquele que age como um monstro visando a destruição. Isso significa dizer que um dragão, ele impõe medo, e no medo
medo, a pessoa fica paralisada. E eu sei que o diabo tem agido nesses dias de pandemia através desse vírus como um dragão. E quantas pessoas que estão paralisadas, quantas pessoas que estão literalmente paradas na fé, quantas pessoas que estão paradas no sentido físico, no sentido econômico, no sentido empresarial, por conta dessa pandemia. É a ação do inimigo como um dragão, impondo medo, trazendo pânico na vida das pessoas. Vou dizer para você, o diabo também é conhecido nas escrituras como Belzebu, ou seja, o príncipe dos demônios. E a palavra Belzebu no original, ele quer dizer o senhor das moscas, ou seja, o gênio que preside corrupção. Sabia que a ideia de Belzebu é aquele que preside tudo aquilo que se corrompe ou aquilo que corrompe? Eu quero dizer para você, a onda que nós estamos sofrendo ao longo dos últimos anos, que o Brasil sofreu de tanta corrupção, foram ações demoníacas, diabólicas, de pessoas dominadas por Satanás. Então tudo que quer conduzir as pessoas à ruína, ao prejuízo. E você sabe que a maior concentração de moscas é no lixão. E Satanás, por muitos anos, tem tentado conduzir o Brasil para o lixo, destruir a moralidade do nosso país. Mas eu creio que Deus vai virar essa página. Eu creio que Deus vai mudar essa história. E eu creio que esse espírito do Belzebu vai cair por terra da nossa nação. E nós não vamos para o lixo, nós vamos ser restaurados, nós vamos ser levantados e erguidos pelo poder de Deus como uma nação poderosa que vai abençoar muitas nações ao redor da terra, para a glória de Deus, o nosso Pai. Mas eu só preciso alertar você, Satanás, aquele que vem contra nós, muitas das vezes ele vem, como Paulo disse em Efésios 2:2, como príncipe da potestade do ar, ou seja, ele vem agindo de maneira invisível. É ele que governa o império atmosférico. Quando você vê que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, veja que embora o diabo tenha uma organização no seu governo, eles são invisíveis. Nós não conseguimos olhar com os olhos físicos. Por isso que nós precisamos da força que vem de Deus, do poder que vem de Deus e da armadura que vem de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas, mas em Deus. Somente através de Deus, somente com o poder de Deus que nós podemos usufruir de um armamento que de fato vai nos garantir vitória contra o nosso adversário. Então preste atenção, qual foi a atitude de Asa quando percebeu que o exército com 1 milhão de homens, com 300 carros de guerra, estava vindo contra ele? Qual foi a atitude de Asa? Asa não recuou. Você não vai ver Asa retrocedendo. Embora Asa tenha construído cidades de defesa, cidades fortificadas, você não vê Asa se escondendo nas cidades que ele havia construído, não. Você não vê Asa se acovardando diante da fúria, da sagacidade, da perversidade, da fúria do inimigo, do adversário, não.
Ainda que o exército do inimigo era quase o dobro do seu exército, olha o que diz o verso 10: Asa saiu contra ele. Aleluia! Glória a Deus! É assim que nós devemos nos proceder. Jesus Cristo disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E veja que a igreja não fica na defensiva. Quando Jesus Cristo disse as portas do inferno não prevalecerão, é porque a igreja está atacando o território que tem sido dominado pelo inimigo, e a igreja vai avançar, a igreja vai prevalecer, a igreja vai progredir. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, você vai vencer, porque Deus te deu autoridade para pisar leões, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha só que interessante. Deixa eu te trazer alguns textos e mostrar para você o porquê que Asa deve ter se encorajado para enfrentar com 580 mil homens, um exército de 1 milhão de pessoas armadas e com mais 300 carros de guerra. Eu acredito que Asa trouxe à memória Deuteronômio capítulo 20. Versículo 1, quando o Senhor diz assim: quando saíres à batalha e vires os teus inimigos com carros e cavalos mais poderosos do que os teus, eu, o Senhor, que te tirei da terra do Egito, estou contigo, por isso não temas. E Deus está encorajando você nesta oportunidade, dizendo: o teu inimigo pode ter muito mais força, humanamente falando. O teu inimigo pode ter muito mais armas, humanamente falando. Ele pode ter muito mais estratégia, humanamente falando. Ele pode ter muito mais potencial, humanamente falando. Ele pode ter muito mais recursos, humanamente falando. Mas entenda, o Deus que te tirou da terra do Egito está dizendo: eu serei contigo. E se Deus estiver com você, você pode ser minoria, mas com Deus do seu lado, você vai prevalecer. Eu acredito que Asa estava com Deuteronômio 20, verso 4 também na memória, pois o texto diz: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra, olha só, Deus é quem combate contra os nossos inimigos. E sabe qual é o propósito de Deus em combater contra os nossos inimigos? É de nos salvar. Deixa eu te dizer, Deus vai agir. Essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Deus vai pleitear a tua causa. Se tem alguém falando mal de você, entenda, não está falando de você, está falando de Deus. E qualquer hora dessa, Deus vai mandar fazer o que Ele mandou. Ele faz fazer na ocasião da restauração de Jó. A Bíblia diz que Deus chegou para Elifaz e disse: reúne os seus outros amigos e vai até a casa de Jó, o meu servo, e peça para o meu servo Jó orar por vocês, para que eu não destrua a vida de vocês, porque contra mim vocês falaram. Veja, eles haviam acusado Jó de pecado, eles haviam contrariado as palavras de Jó, eles haviam se levantado contra Jó, mas Jeová disse: se levantou contra mim, ou melhor, se levantou contra o meu servo, é contra mim que estão se levantando. Então, se você é de Deus, creia que Deus vai fazer a tua defesa. Bendito seja o Senhor. Deixa eu lembrar você, Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz no verso 7, que o Senhor vai fazer que sejam derrotados na tua presença, diante de ti, todos os inimigos que se levantaram contra ti.
O Senhor diz: se por um caminho vieram contra ti, por 7 vão ter que fugir da sua vista. Mas pastor, qual é o segredo? O segredo é você fazer o que Asa fez. Lembra que lá no versículo 4, Asa, ele disse ao povo, dando uma ordem, um decreto, dizendo: eu quero que vocês busquem ao Senhor. E eu quero que vocês observem a sua palavra. O segredo está aqui. Tiago 4,7, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. É se submeter à oração e à palavra, porque quando você se submete a uma vida de oração e de palavra, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus está dizendo: pode resistir o adversário. Quem vai correr não vai ser você, meu irmão, porque a Bíblia diz em Hebreus 10:39 que nós não somos daqueles que retrocedem para perdição, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Então você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai recuar. Deus está injetando ousadia, autoridade, poder na sua vida e você vai continuar. Nada de chutar o balde, nada de desistência, nada de parar de orar. Quem falou para você parar de orar? Não pare de orar. Ore, porque é na oração que a vitória de Deus vai vir de maneira surpreendente. Ah, mas pastor, a fúria do inimigo está grande. Eu sei que está. E ele é terrível, ele não perde oportunidade. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas escuta, Deus vai dar limite para o inimigo. E daqui a pouco Deus, escuta o que eu estou te dizendo. Daqui a pouco Deus vai agir ao teu favor, a favor da tua família, e o Senhor vai não só desbaratar, o Senhor vai aniquilar, destruir, desfazer, oh glória, com o teu inimigo e com toda a obra do diabo contra a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ver a oração de Asa. Isso aqui é muito lindo. Olha o versículo 11. Olha a oração dele. Eu gostaria que você fizesse essa oração. E eu vou chamar essa oração da oração da dependência. Você sabe que no Brasil, no dia 7 de setembro, nós temos o dia da independência, porque houve um clamor, houve um brado lá nas margens do Ipiranga, em São Paulo, né? Independência ou morte. Eu quero instruir você a fazer um clamor, mas não é o clamor da independência, não, é o clamor da dependência. Você vai fazer comigo o clamor da dependência hoje, porque nós vamos declarar que nós dependemos de Deus. Sim, nós vamos declarar que a nossa força, ela virá do Senhor. Nós vamos declarar que nós não estamos fiados na nossa sabedoria, não são os nossos diplomas, não são os nossos nomes, não são as nossas amizades, não são os nossos contatos, não são as nossas ações ou atitudes. A nossa vitória virá exclusivamente de Deus. Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai pelejar. Olha só o clamor da dependência do rei Asa. Não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Isso aqui é lindo, isso aqui é humildade de coração. Ele reconheceu a sua fragilidade e a fragilidade dos seus 580 mil homens. Ele reconheceu que mesmo ele havia construído cidades fortificadas, ele reconheceu o potencial da sua força humana, da sua capacidade humana, da sua sabedoria humana. Por isso que nós precisamos estar ligados.
Deus sinalizou algo assim através do profeta Jeremias. Capítulo 9, versículo 23, o Senhor disse: não se glorie o sábio na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico se glorie na sua riqueza. Aquele que se gloriar, se glorie-se nisto, no quê? Em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou Deus, que faço juízo e ajo com misericórdia. Então, olha aqui para mim, se desprenda de qualquer coisa humana que possa parecer sinônimo de vitória e realização para a tua vida. Cuidado, é melhor você confiar no Senhor. Provérbios 3 e 5, não te estribes na tua própria sabedoria, confia no Senhor. 3, 5 a 7, confia no Senhor, esse é o segredo, confiar no Senhor. Veja que Asa disse: Senhor, tu podes ajudar o fraco diante do forte. É o que Paulo vivenciou. Quando Paulo estava se sentindo fraco por causa daquele espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha lhe afrontar, o Senhor disse assim: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Uramarachandarabagai. Estou sentindo uma unção de Deus aqui. Eu estou sentindo que Deus vai pegar a tua fraqueza hoje e vai fazer uma ferramenta poderosa. Oh, glória! Eu estou sentindo que Deus vai pegar a tua fragilidade hoje e vai fazer dessa fragilidade um grande potencial. Eu acredito que Deus vai pegar a tua incapacidade e vai fazer você uma pessoa capaz, um homem capaz, uma mulher capaz. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Esdras ainda vai orar. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Pediu ajuda de Deus. E olha o que Deus manda eu dizer para você. Isaías 41 e 13. Isso aqui é do céu. Pois eu, o Senhor teu Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita. Levante a sua mão direita, assim como a minha mão direita está levantada. Porque eu, o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, aleluia, te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu te ajudo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você sempre precisou de ajuda, desde que você nasceu. Nós somos seres interdependentes. Desde o nosso nascimento até a nossa hora de chegarmos ao momento final desta vida, que é a hora da nossa morte, nós vamos depender de ajuda de pessoas. E Deus está falando: quem vai te ajudar sou eu. Te seguro aí pela mão direita. Você consegue pela fé apertar a sua mão, oh glória a Deus, e sentir que a mão de Deus está apertando a tua mão agora, dizendo: vou te erguer, vou te levantar, vou te segurar, vou te dar destreza, vou te dar habilidade, vou te dar capacidade. Oh glória a Deus, estou te dando força, estou fortalecendo a tua mão nesta hora. Confia no Senhor. Confia. E olha só, oh glória, me veio agora o Salmo 118. Eu preciso olhar para esse texto. Olha só, Salmo 118. Eu vou ir um pouquinho mais além nessa reflexão, mas eu não vou guardar o que Deus está me dando para repartir com você. Eu vou entregar tudo, oh glória. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Olha o Salmo 118, a partir do verso 5. Na minha angústia,
Invoquei o Senhor e Ele me ouviu e me libertou, e me libertou. Repita isso: na minha angústia eu invoquei ao Senhor e Ele me ouviu e me libertou. Haverá libertação da parte de Deus. Olha só o que diz o verso 6: o Senhor está comigo e eu não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo. Repita isso: o Senhor está comigo e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Olha o verso 7: o Senhor está comigo e é Ele quem me ajuda, é Ele quem me ajuda. Verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Verso 8 e 9: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Quem sabe você está cercado, quem sabe você está sitiado, alguma coisa, alguma área da sua vida está sitiada. Olha o verso 10: todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as exterminei. Cercaram-me, tornaram-me a cercar. Meu Deus do céu, essas ondas de Covid estão cercando a gente, tornando a cercar. É lockdown de novo. Meu Deus do céu, mas escute o que Deus está falando através desse poema. Tornaram-me a cercar, cercaram-me, tornaram-me a cercar, mas no nome do Senhor eu a exterminei. Em nome do Senhor nós vamos vencer essa Covid, em nome do Senhor nós vamos vencer esse mal, em nome de Jesus nós vamos vencer essa pandemia, em nome de Jesus nós vamos vencer toda e qualquer doença, em nome de Jesus nós vamos vencer a crise financeira, em nome de Jesus nós vamos vencer o vício, em nome de Jesus nós vamos vencer tudo aquilo que está gerando perturbação na nossa vida. Você vai vencer, Deus está falando, você vai vencer. Já que eu estou no Salmo 118, deixa eu profetizar. Olha o verso 15: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. Eu estou profetizando: na tua casa haverá voz de alegria, júbilo, haverá voz de salvação. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu aproveitar, tem mais uma profecia aqui, verso 17. Você vai dizer: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Está preparado? Repita após mim: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Esdras ou Asa fez isto. Ele orou e clamou pelo nome do Senhor. E ele disse assim: Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Eu vou finalizar. E olha o que Deus está me trazendo aqui, Isaías 31, para nós finalizarmos e orarmos ao Senhor. Isaías 31, verso 3. Senhor, Tu és o nosso Deus. Veja só o final do verso de número 11. Aleluia. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Olha o que diz Isaías 31, verso 3. Mas os egípcios, olha só, quem se levantou contra Asa e Judá foi um exército liderado por um egípcio. Era um etíope, era um exército egípcio. E olha só o que diz a Bíblia: mas os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, olha o que diz a Bíblia: quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o ajudador e
como também o que está sendo ajudado. Meu Deus do céu, Deus vai colocar por terra o ajudador e o ajudado. Fizeram uma orquestração, não fizeram? Se reuniram, não se reuniram? Tem um grupinho que se juntou, não se juntou? Mas Deus está dizendo, vai cair o ajudador e o ajudado, diz o Senhor. Eu quero dizer para você, a motivação de Esdras não foi simplesmente derrotar o inimigo perigoso, mas principalmente de glorificar a Deus. E é nisso que eu quero orar. O Senhor dos Exércitos vai pelejar por você e ele vai ser glorificado. Amém? Eu finalizo. Vontade de continuar dando lugar aqui, mas agora eu senti que é a hora de parar para a gente orar. Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, porque sei que a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Eu sei que estou tomado de uma graça, de uma unção aqui. E eu quero declarar a derrota do diabo. Eu quero declarar a falência dos projetos demoníacos contra este irmão e contra esta irmã, contra esta família e contra a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, desfaça, meu Senhor, toda a obra do diabo, toda artimanha, toda arapuca, todo laço de Satanás, que caia por terra agora, pelo poder do nome do Senhor. Eu quero declarar que esta é uma hora, um momento preciso de libertação da parte de Deus. Tu vais libertar de prisões, tu vais libertar de escravidão, tu vais, Senhor Deus, agir e intervir para repreender o inimigo. O resultado da oração de Asa nos fez entender que o inimigo foi completamente aniquilado e destruído, porque enquanto Asa orou, invocando o nome do Senhor e declarando que o homem não vai prevalecer contra Deus, e o Senhor falou, aleluia, as armas do homem são carne, a força do homem é carne, não é espírito. Oh glória! E o Senhor que é o Espírito, e onde há o teu Espírito há liberdade. Eu creio que o Senhor já está ferindo o inimigo, como feriu os etíopes. Os etíopes foram feridos diante de Asa, diante de todo Judá, e Asa com o seu exército correu, deu um carreirão no exército do inimigo, a ponto deles não terem sequer nenhuma resistência. Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oramahashandarabagai. Oh, eu quero orar e declarar sobre a tua vida agora, dizendo, o teu inimigo vai perder a força, o teu inimigo vai perder a resistência, não adianta, não vai funcionar a estratégia do teu adversário, não vai funcionar, porque Deus está aniquilando. Recebe aí, pode glorificar, recebe aí a força que vem de Deus, o poder que vem de Deus, mas escuta, quem vai ferir é Deus, quem vai agir é Deus, é o poder de Deus, não é a tua força, não é a tua sabedoria. Glória a Deus! Seja abençoado, seja abençoada, seja fortalecido, seja fortalecida, e em nome do Senhor, tome posse da tua vitória, porque Deus já desfez, viu? No mundo espiritual já está desfeita a obra do inimigo contra a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Tome posse dessa palavra. Não abra mão de nada, viu? Não abra mão, porque Deus
ouviu a tua oração e o diabo vai sair de carreira, porque maior é quem está conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta. Me acompanhe através dos nossos cultos online. Estarei amanhã a partir das 18 horas na nossa página do YouTube, na página do Facebook da nossa igreja, tá certo? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.